Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o CVBI 11, o fundo de papel da VBI. E antes de começar, eu queria trazer uma notícia, pessoal, que vocês devem ter visto aí, que saiu na mídia recentemente aí, que a Pátria comprou, o Pátria, né, comprou 100% da VBI Real Estate, chega a mais de 21 bilhões real em Real Estate no Brasil. Transação em dinheiro e ações, o Pátria, que era dono de 50% da VBI, assume integralmente a gestora de Real Estate e o sócio Daniel Sorrentino fala-nos sobre os próximos passos dessa estratégia. Inclusive, saiu até um fato relevante que eu não sei porque eu não abri esse fato relevante e cadê ele, né? Ele até saiu aqui, mas eu acho que... Ah, tá aqui. Deixa eu abrir ele aqui para vocês. Aqui. Aqui, fato relevante. Cadê o fato relevante? Oh, caramba, fato relevante. Aqui. Abriu o fato relevante aqui, falando sobre a questão da compra, né, do restante, que agora a VBI, a sua equipe passa a integrar o Grupo Pátria e os fundos administrados por ela geridos, incluindo o fundo, continua sob gestão dos respectivos times liderados pelo Rodrigo Abud e o Ken Weiner, sócios fundadores da VBI e agora sócios do Pátria. Bom, então, pessoal, aqui é importante de eu trazer isso para vocês, porque falando sobre a questão, quem é membro do canal deve ter viu quando eu tenho alguns vídeos do Pátria Logística, né, do PATL 11, que eu conto mais um pouco da história do Pátria, né, da VBI, e eu falei isso, que eles tinham comprado em 22 50%, quando o Pátria comprou 50% da VBI, ele já transferiu a gestão dos fundos de real estate do Pátria para a VBI. E agora concretizaram, eu até comentei isso, que em algum momento isso ia acontecer. Então, pessoal, agora o Pátria ele consolidou a compra de 100%, tanto da VBI quanto da CSHG. A grande questão que gera de dúvida é saber como é que vai ficar a gestão desses fundos, né? Porque imagina, você tem agora mesmas equipes, porque agora a equipe toda da VBI passou para o Pátria, da gestão da VBI. Então agora você tem duas equipes, né, tanto VBI quanto CSHG. Faz sentido financeiramente você manter essas duas equipes? Eu acredito que num primeiro momento talvez isso aconteça. Isso deve acontecer, inclusive o próprio Augusto da CSHG falou que os planos são pelo menos por 2 anos eles continuarem com isso, né? Então, porque de fato, pessoal, se a gente for pensar, é um custo elevadíssimo você manter duas equipes, sendo que uma equipe, talvez com alguns membros de outra, conseguiria tocar todos os fundos, não precisaria necessariamente de ter duas equipes. Então a gente não sabe como que vai ser isso, mas assim, não vejo problema para o curto prazo, nem para o médio prazo, tá? Então eu acredito que pelo menos uns 2 anos aí. E aqui nessa notícia, pessoal, tem só mais um ponto que eu queria trazer para vocês, que é a questão que eles até mencionam aqui, né? Ó, e como escala é a palavra-chave, nesse mercado, outras gestoras independentes do segmento imobiliário estão em busca de sócios. Como a gente já sabe, né? A HSI e a RBR, a HSI com 13 bi e a RBR com 10 bi. Ambos buscam sócios no mercado e a 20, né? Que a gente já comentou sobre isso, inclusive no vídeo que eu falei do HSML, acho que foi um vídeo do mês passado, é considerada a favorita para comprar pelo menos alguma delas, torcendo para que não seja HSI. Beleza? Então, agora vamos pro relatório mensal, que não tem muita coisa para falar, não teve nenhuma mudança no fundo, né? Então, aqui o CVBI, a única diferença, acho que a única mudança que teve em relação ao mês passado para esse, é que esse mês virou de ágio para deságio. Então o fundo entrou em um pouco de deságio, ele fechou hoje a 93,49, então um pouquinho menos inclusive do que estava, pagou 88 centavos, um pouquinho mais inclusive do que o mês passado, que se não me engano o mês passado pagou 85, tem reserva acumulada de 15 centavos, diminuiu o número de cotistas, estava em 92, caiu para 90, mas nada significante. Então aqui o fundo ele está com 95% do patrimônio alocado, 84% no CRIs e nas operações estruturadas, que de fato é fundo imobiliário, que é aqui, e de 15% de rentabilidade, que é muito boa, né? E IPCA mais 9,6. O fundo não tem operação compromissada, distribuiu 88 centavos.
como a gente pode ver aqui, 88 centavos. Tem 0,15 centavos de cota, de reserva, desculpa. Carteira de mês de junho também não houve movimentações. Então assim, não tem nada pra gente falar esse mês. Acho que a notícia mais importante foi a questão é que eles fazem esse track record, né? Seria importante descobrir que fundos são esses, né? Que a liquidez, número de cotistas, como eu falei para vocês, deu uma quedinha aqui, né? Eu também acredito que a queda está muito em função daquilo que eu sempre venho falando na questão do HGCR, a questão do custo-oportunidade. Você tem outros fundos ainda de papel sendo negociados com deságio, então há uma migração normal sobre isso. Aqui a alocação do fundo, então não tem nenhuma mudança, pessoal. 87 centavos, ele usou um centavinho de reserva, pagou 88. Aqui a parte dos detalhamentos dos ativos, loteamento. Aqui, pessoal, um ponto que é importante, né? Ele tem múltipla propriedade, 82 milhões, o que é um risco, né, para o fundo, que é o mais arriscado, né? Mas de fato não tem nenhum problema. Se você for ver, todos têm alienação fiduciária como garantia. Aqui os outros ativos, as operações estruturadas, que são os dois fundos imobiliários, né, que de fato esse aqui é um fundo basicamente fundo de tijolo da casa, o fundo BVI, esse aqui é um fundo de papel da Valora. Então eles colocam como operação estruturada, mas de fato entraria na carteira de fundo imobiliário aqui, que vem trazendo um resultado muito positivo, sem alteração nenhuma em relação aos últimos meses. Pessoal, não tem muito o que falar, foi rápido o vídeo, é mais para trazer essa atualização para vocês aí, porque nenhum dos outros fundos da VBI eu cheguei a comentar essa mudança, até porque eu gravei e saiu depois isso, então eu trouxe, e até para não precisar fazer um vídeo separado para isso, trazendo isso, eu vou até colocar na thumb essa chamada. Beleza, pessoal? Então era isso, espero vocês no próximo vídeo.